Olá galera, tudo tranquilo com vocês? E aí, você conhece esse dispositivo? Conhece esse termômetro? Famoso termômetro de Galileu. Nesse experimento, nessa prática, eu vou promover o aquecimento do termômetro de Galileu para observarmos a ideia da temperatura, observarmos por que cada bolinha pode descer ou pode subir, cada bolinha dessa com tintas diferentes, né? Colorações diferentes, marcando temperaturas aqui nas nossas pequenas plaquinhas, temperaturas diferentes. À medida que eu aqueço, as bolinhas vão descer. Nós vamos falar um pouquinho sobre o empuxo, sobre o peso, poderíamos falar também sobre correntes de convecção e assim por diante. E no finalzinho do vídeo, assista até o final, eu ainda vou calcular o tanto de energia que eu gastei usando o meu elemento aquecedor, quanto que eu vou pagar por isso. Vamos aproveitar e falar também um pouquinho de potência elétrica. Vamos lá, galera, na sequência, o nosso experimento. Vamos lá. Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Hoje vamos dar uma olhada, ver como é que funciona esse termômetro, esse artefato. Vamos entender como é que funciona a parte da variação de temperatura, a ideia da força-peso e a ideia do empuxo. Então nós temos pequenas bolinhas coloridas, cada uma com seu peso constante, e nós vamos fazer a variação da temperatura. Vou promover um aquecimento usando um secador de cabelos e a partir daí você vai ver o que vai acontecer. Vamos lá, nesse funcionamento. Vamos lá. E aí galera, deu para observar o que aconteceu? O peso continuou constante, com certeza nós tivemos ali uma diminuição do empuxo. O que provoca essa diminuição do empuxo? Na sequência, vou fazer a explicação. Então vamos lá galera, vamos ver que conceitos físicos, que temas nós podemos abordar no uso do nosso termômetro. Então novamente, dentro com a quantidade de água, bolinhas coloridas, plaquinhas com valores de temperatura, e aqui eu vou ter uma movimentação na vertical dessas bolinhas descendo e subindo de acordo com o que nós precisamos explorar. Vou guardar o termômetro e vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui. Então galera, qual é a ideia inicial? Então imagine que nós temos aí, vou desenhar com mais simplicidade, um termômetro. Legal? Dentro desse termômetro, que é um cilindro com água dentro, eu tenho, por exemplo, uma bolinha aqui colorida, certo? E uma plaquinha aqui com a marcação do valor da temperatura dela. 28 graus Celsius, 26 graus Celsius. O que eu fiz? Eu aqueci, eu joguei uma massa de ar quente proveniente aqui de um secador de cabelos. À medida que esse líquido foi sendo aquecido, essa bolinha desceu. Mas o que nós podemos pensar? Que força que faz essa bolinha descer? O peso. Mas ela, por estar dentro de um fluido, no caso a água, está sujeita à ação de uma outra força, que é o empuxo. Então, enquanto ela está numa situação de equilíbrio, em uma posição qualquer, eu admito que o peso e o empuxo são iguais. Quando eu aqueci, o peso da bola, que é o produto da massa vezes a gravidade, não vai ser alterado. Porém, o empuxo sobre a bola, que depende da densidade do líquido, da gravidade e do volume do líquido deslocado, isso sofre uma alteração. O que fica aqui alterado? O que vai ser alterado? A minha gravidade e o volume do líquido deslocado, já que a minha bolinha com a minha plaquinha, minha bolinha colorida de vidro lá dentro, estão completamente imersos, né? Completamente imersa a bolinha, imersa em 100%, o volume do líquido deslocado, à medida que ela desça ou suba, não vai ser alterado. Então, o que muda é a densidade. Então, aqui eu tenho, vou chamar isso de uma constante K. Eu tenho que o empuxo e a densidade são diretamente proporcionais. Então, se o meu empuxo diminuiu, quando eu aqueci, o peso, então, tornou-se maior do que o empuxo. Na verdade, o peso continua com o mesmo valor. A bolinha desceu, durante o processo de aquecimento nós enxergamos isso no vídeo. O que nós podemos entender? Para o meu empuxo diminuir, a minha densidade teve que diminuir. E a densidade é o quê? Massa
sobre volume. Como a massa de água aqui é constante, densidade e volume são de... Então, durante o aquecimento, o que eu tenho? Um aumento no volume de água, fruto de uma dilatação, uma diminuição na densidade. Então, quando eu aqueço, as moléculas de água começam a vibrar mais, eu tenho um aumento do volume, que é um processo de dilatação. A água aqui, nesse valor de temperatura, não tem aquele comportamento anômalo, que é de 0 a 4 graus. Então, quando eu aqueço, o volume aumenta, a densidade diminui. Diminuindo a densidade do líquido, diminui o empuxo. Diminuindo o empuxo, o peso prevalece nessa luta vetorial aqui e a bolinha começa o seu processo de descida. Durante o processo de resfriamento, as bolinhas vão subindo. E cada bolinha que desce, eu vou vendo o que tem na plaquinha, o numeral, e vou associando então a temperatura ambiente. Ok? Ali naquele meu processo eu usei um aquecedor, no caso, um secador de cabelos, que eu mostro a etiqueta. Ele tem uma potência de 2000 watts. E eu usei durante 5 minutos. O vídeo foi adiantado. Vamos calcular aqui, aproveitar esse embalo, né? Se eu quisesse entender que a potência é a energia consumida durante um certo intervalo de tempo, estou falando da minha potência elétrica. Para uma potência de 2000 watts, eu usei durante 5 minutos, que tanto de energia eu consumi? Olha só essa unidade que eu vou usar. Passa multiplicando. A energia consumida vai ser 2000 vezes 5. 10.000 watts vezes minuto. Isso aqui não é muito usual, porque quando eu pego a minha conta de luz, vem escrito que eu pago por uma unidade de energia consumida chamada quilowatt-hora. Aqui eu pago 65 centavos de real para cada 1 kWh. Então, se eu tentar calcular isso aqui para saber quanto que eu gastei nesse experimento, o que eu teria? Eu teria uma energia consumida de quanto? 10.000 dá 10 kW. Em termos de minuto, como eu usei aqui, né? 5 minutos, cada 1 minuto é 1 sobre 60 da hora. Legal? Então, se eu simplificar, a minha energia consumida foi 1/6 do quilowatt-hora. Se eu colocar aqui, cada 1 kW vale 65 centavos, 1/6 de quilowatt-hora vai dar um valor X qualquer aqui. Então, eu teria 0,65 dividido por 6 centavos de real. Aproximadamente aí, né, quase 10 centavos aquele meu experimento durante 5 minutos. Ok? Então, nós podemos aqui manusear uma série de situações. Repara, no vídeo, eu coloco aqui, ó, o meu aquecedor, né, na parte superior, onde as bolinhas estão. Eu quero promover um aquecimento aqui, porque eu já tenho noção do movimento de descida. Se eu aquecesse a parte de baixo, eu teria que esperar as correntes de convecção no líquido dentro do tubo acontecer para ficar mais homogênea a temperatura e as bolinhas começarem a descer. O experimento demoraria um pouco mais e, consequentemente, também eu teria um aquecimento, né, durante um tempo maior e gastaria um pouco mais de centavos de real no meu experimento. Ok, galera? Então veja, de um experimento simples nós podemos conversar sobre vários assuntos dentro da física. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta mais vídeos que vão aparecer, inscrevendo-se no canal para receber as notificações. É isso aí, galera. Um grande abraço.